atenção a eles. Olha só como o nosso louvor é bom, nossa pregação é boa. Olha só como olha só como o pastor Borges, um dos melhores pregadores do Brasil, está vindo na nossa igreja. Pensa bem. E nós fazemos eventos e convenções virados em volta daquelas pessoas. O que Deus começou a trabalhar em mim foi isso. Ele falou, eu quero que você tire toda a atenção de si mesmo. Eu não quero que você faça nada que traz atenção a si mesmo. Eu quero receber toda a glória e toda a honra em tudo. E quando eu parei de criar eventos na igreja que fazia a nossa igreja parecer a melhor igreja da área, eu comecei a ver que o povo da igreja estava esperando os eventos para ficarem quentes de novo. Porque eles estavam vivendo naquele lugar morno. Eles estavam indo de evento a evento a evento. E sem aqueles eventos, eles não conseguiam sustentar o que eles sabiam que tinham que sustentar, que era o relacionamento com Deus. O relacionamento deles era com a igreja e o pastor, não com Deus. Vocês estão quietos? Estão entendendo meu português? Estão me achando estranho que eu estou falando assim? Ninguém sabe do que eu estou falando, né? Isso é uma coisa totalmente estranha para vocês. Desculpa. Talvez isso é só um aviso para você não deixar a sua igreja chegar a esse ponto, porque a sua igreja está fazendo tão bem. Duas coisas aconteceram. Número 1, o povo da igreja ficou chateado comigo. E alguns começaram a sair. Aí o Covid bateu. E uma coisa que você não vai, de fato, que a igreja local onde eu pastoreio sabe, mas eu não falo com as pessoas as coisas, porque o que Deus faz é Deus, eu não quero fazer nada que traz atenção para mim. Mas quando eu parei de tentar fazer coisas e eventos para alegrar o povo, impressionar as multidões, Deus começou a abrir portas e fez coisas atrás das cenas que eu nunca poderia ter feito. No evento que o pastor Anderson estava nos Estados Unidos há pouco tempo, no dia que, eu não sei se você chegou antes de mim, né? Eu estava voando de Houston, Texas para Annapolis, Maryland. Annapolis fica perto da capital norte-americana. E um dos nossos senadores dos Estados Unidos, eu tenho o nome dele, ele tem o meu telefone, a gente conversa. Ele me convidou pessoalmente para encontrar com ele e a esposa dele na capital dos Estados Unidos e me levou num lugar que ninguém mais pode ir, onde eles estavam tendo as eleições e o congresso, e entrou lá dentro, me levou numa sala de oração pequenininha, que é bem embaixo do dome da capital, e você não me viu colocar isso no Facebook. E nem vou. A maioria do povo que eu pastoreio nem sabe que eu fui lá ainda. Há 2 meses atrás, eu peguei um avião com 2 senadores dos Estados Unidos, andei com eles até o border de Texas, de Arizona e de Califórnia, e eles me levaram lá como pastor para orar com eles e ajudar eles, porque eles tinham decisões para tomar e faziam parte de comitê que tinha que voltar para Washington, fazer coisas. Deus começou a abrir coisas em minha vida pessoal que eu nunca tinha imaginado. Começou a me dar influência em coisas, e o que eu tenho aprendido é isso. Mais influência que ele me dá, o mais quieto que eu quero ficar. Porque o que eu quero fazer, eu quero que a minha vida traz glória e honra a ele, e não glória e atenção para mim mesmo. Eu quero explicar. A razão que eu estou te contando é por uma razão. E não é porque eu sou alguma, eu não sou nada.
Eu sou absolutamente nada, eu sei disso. É apenas a graça de Deus que me sustenta, que me mantém, porque eu não sou nada. Eu sozinho não sou capaz de pastorear uma igreja. Eu não sou capaz de ser um pastor, eu não sou capaz de ser ministro, eu não consigo fazer uma palestra, eu nunca quero pregar um sermão, eu não sou nada, eu sei disso. Eu estou apenas aqui, eu quero de alguma forma que a minha vida possa transmitir a glória e o poder dele para todo mundo que ele me colocar na presença deles. Eu quero ser usado por Deus. Mas uma coisa que eu não quero fazer, eu não quero continuar nessa rua de fazer o meu melhor para andar numa rua de uma forma que os outros vão ver tudo que eu estou fazendo. E mudou várias coisas. Porque, primeiramente, o que aconteceu é que o povo da igreja se desagradou comigo. Não todos, mas alguns. Eles não entendiam por que o pastor estava começando a mudar a igreja. E a segunda coisa que aconteceu, eu sei que no Brasil isso nunca vai acontecer, então vocês não têm que se preocupar, é que a liderança da Pentecostal Unida começou a ficar irritado comigo. Eu parei de tentar agradar eles e decidi que eu vou começar a agradar a Deus. Eu não vou viver para entrar no sistema deles e eu vou começar a viver segundo o que Deus me fala. Eu decidi, eu não vou participar de política. E outra coisa, eu faço parte de um comitê executivo em St. Louis, onde fica a sede mundial da Igreja Pentecostal Unida. Eu sou parte de um time executivo, nós tomamos decisões sobre missionários, temos 18 ministérios nacionais que eu faço parte do membro executivo, que tomamos as decisões, mas ninguém sabe que eu faço parte disso. Eu não conto isso para as pessoas. Eu não conto para ninguém que há uns 7 meses atrás eu peguei um avião com as Nações Unidas e vim para o Brasil. E nem o pastor Anderson sabia que eu estava aqui. Eu quero que Deus me coloque numa situação onde eu posso ministrar e ter um efeito aonde Deus me colocar. Eu nunca mais quero entrar nesse sistema de ser um pastor que tenta atrair os outros para mim, ou ser uma igreja que tenta atrair os outros para demonstrar-lhes como que eu sou maravilhoso, a igreja que eu pastoreio é maravilhoso. A única coisa que é maravilhoso é Deus, é a presença dele, a glória dele, é a única coisa que vale. Eu não sou nada, nós sozinhos somos nada sem ele, nada. E na hora que ele retire de nós o Espírito dele, nós somos nada. O problema da igreja do modelo atraente é que nós precisamos continuar tentando achar maneiras de impressionar a multidão. Nossa média social tem que ser perfeito. Nossos cultos têm que ser cultos que os pecadores se sentem bem à vontade lá. Meu Deus! Se o pecador se sente bem à vontade no seu culto, você está fazendo algo errado. Eles devem sentir convicção. Eles devem sentir a presença de Deus dizendo: você não pode se manter no pecado. Mas não é nós que fazemos isso, é a presença de Deus que faz. Mas como que a presença de Deus vai fazer algo que nem nós estamos vivendo? Quantos irmãos, por favor, não levantem as mãos, eu tenho até medo da resposta. Quantos dos irmãos conseguem passar 1 ou 2 dias da sua semana e nem ora uma vez naqueles 2, 3 dias? Quantos dos irmãos conseguem passar uma semana e a única vez que você ora é quando você for na igreja?
Você abre a sua Bíblia, a única é na igreja. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que é uma luta espiritual tão grande na igreja, e Deus está à busca e à procura de uma igreja que vai ser a igreja verdadeira, uma igreja que vai se entregar para Ele, que realmente vai ser a noiva dEle, preparada e pronta para receber Ele. Deixa eu explicar sobre a Pentecostal. Eu amo a Pentecostal Unida. Eu faço parte dessa igreja, já sou credenciado com a igreja há quase 30 anos, não tenho intenção de ir lugar nenhum. Eu ainda acredito que a Pentecostal Unida Internacional é a melhor organização mundialmente para se preparar para levar o evangelho. Eu creio que nós temos um grupo de homens maravilhosos e mulheres maravilhosas. Eu creio nessa igreja. Eu acredito que Deus vai mudar coisas dentro da igreja. Mas se chegar ao ponto, me escuta. Eu sou bem sincero. A igreja que eu pastorei nos Estados Unidos em uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, eu conversei com a igreja, eu chamei o presidente distrital, e nós fizemos uma votação que nossa igreja agora é independente. E nós somos ligados à Pentecostal Unida pelo meu credencial. E qualquer pastor que vai ser pastor daquela igreja tem que ser da Pentecostal Unida para pastorear aquela igreja. Quer saber por quê? Porque no momento que nós começamos a crescer, realmente crescer, e nossa igreja foi dos 100 a 150, a 200, e agora com as 2 igrejas que nós estamos, os membros da igreja é 350 a mais. A igreja está crescendo. Se todo mundo estivesse dentro do culto, todos os cultos agora, até nas quarta-feiras, está começando a aparecer cheio na igreja. A igreja está crescendo, está fazendo bem, mas na hora que um homem, que Deus, ele é bom, Deus é maravilhoso, viu, sabe o que ele pensou? Eu mereço ter aquela igreja mais que o pastor Kevin. Só que ele não estava lá quando não tinha dinheiro na igreja. Ele não estava lá quando parecia que não tinha ninguém vindo para a igreja. Ele não estava lá quando eu passei semanas e semanas sem tirar um centavo da igreja, porque a igreja estava quase desabando. Mas agora que a igreja está fazendo bem, crescendo e desenvolvendo, e nós demos mais dinheiro para missões no ano passado do que qualquer ano, em mais de 100 anos que a igreja está em existência. Agora, de repente, eu acho que eu sou a melhor pessoa para pastorear aquela igreja. Irmãos, essa política e essa briga na igreja não deve existir. Eu sei que no Brasil vocês têm união perfeita, mas às vezes lá fora é diferente. O meu presidente distrital, eu amo ele. Eu peço a voz dele nas decisões que eu estou tomando. O meu presidente distrital é um homem de Deus maravilhoso. Mas um homem antes dele era um homem que amava mais a política do que a obra. Ele tirou tantas pessoas da igreja deles, colocou outra pessoa, que nós, os pastores, decidimos, chega de brincadeira. Deus me deu a responsabilidade dessa cidade e dessa obra, e não é homem que decide onde Deus me coloca. Desculpa, eu sei que a cultura do Brasil é diferente. Eu não estou tentando causar confusão. Por favor, não pense isso. Mas a nossa cultura nos Estados Unidos, nós entendemos o seguinte. Talvez o Brasil, não sei como que é a estrutura da igreja do Brasil. Eu achava que era mais ou menos a mesma, mas a estrutura dos Estados Unidos é o seguinte. Nós elegemos presidentes distritais, secretários, tesoureiros, presbíteros,
E a função deles é de realmente dirigir a organização em si, de manter as coisas legais no estado, no país, formar parcerias com a Igreja Nacional, que então todos eles que são presidentes nacional, presidentes distrital, estão lá para servir a igreja e apoiar os pastores. Porque os pastores são a vida da igreja. Nós, os credenciados que temos os membros da igreja, a parceria, nós somos aqueles que ajudam a levar a igreja em frente. Então, todo o departamento, tanto estadual e nacional, estão lá para servir e ajudar o pastor local. Né? Assim aqui, é assim também, pastor? Deve ser, amém? Ah, tá. É para ser, tá. Então, essa ideia, você quer saber por que nós temos tanta política na igreja? Porque é o espírito de controle. E o espírito de controle vem do mundo. O espírito de controle não vem de Deus. O espírito de controle vem do mundo. E quando você tem algo na sua igreja local, ou seja, aonde for, e que eles querem controlar as coisas, é um espírito que vem do mundo, não vem de Deus. E o espírito de controle, ele opera muito em parceria com espíritos de confusão. Porque onde você tem confusão, você vai ver controle lá perto. É aquele espírito que eles trabalham ambos juntos, querendo destruir. Às vezes as pessoas nem vê, porque já se acostumam tanto de operar naquele espírito, que nem sabe que estão operando mais. Como esse jovem ministro na igreja que já está fora, veio para mim querer, olha, nós vamos ajudar você, pastor Kevin, a pregar melhor. Nós vamos ajudar você a apresentar para a igreja mensagens que são mais em ponto, são mais preparados. E quando você errar, nós vamos ajudar você em críticas construtivas a melhorar suas pregações. Quando Deus me colocou naquela cidade, Ele me chamou como o anjo daquela cidade, escolhido dele. E a minha responsabilidade é de ganhar as almas naquela cidade. A minha responsabilidade não é com nenhum senador, ninguém do Congresso, com as Nações Unidas. Aquilo são apenas momentos que Deus me colocou na frente deles para o que evento for. Mas a minha responsabilidade é aquela igreja local. O meu ministério está naquela igreja local. Quando eu prego eventos como o CEAP ou eu vou para outro lugar, isso são apenas pequenos momentos na vida. São momentos na minha vida que espero que ajude alguém ou que Deus me ensina algo no meio daquilo. Mas a minha responsabilidade maior é na igreja local onde Deus me confiou. Não existe nada mais importante daquele povo que Deus me colocou para pastorear e liderar segundo as Escrituras e segundo a perfeita vontade dEle. Nada mais importante. E se você tocar neles, é a minha responsabilidade de proteger. O problema eu vou ser sincero, eu não acredito que a política vai melhorar. A política do mundo está piorando e dentro da igreja, eu creio que no Brasil, talvez não, porque vocês são maravilhosos e perfeitos a maioria do tempo, mas a política mundialmente está tão difícil e o espírito de controle está tão horrível que tem nos levado a um ponto que nós não confiamos mais um no outro. E eu penso que o meu pastor do outro lado da cidade, que é os membros da igreja que eu pastoreio, eu penso que eles querem conseguir os meus músicos, eu penso que eles querem colocar no Facebook algo para atrair o povo da igreja que eu pastoreio. E acaba que eu não confio em ninguém. Mas a verdade é essa, eu não confio em Deus. Porque se eu confiasse em Deus, eu ia seguir construir a igreja da maneira dele e parar de construir da minha maneira. Se eu estivesse andando com Deus de verdade, de todo o coração, eu estaria confiando nele, porque é ele que cresce a igreja, não eu. A Bíblia mesmo fala que Deus é que dá o crescimento, não nós. Ele dá o crescimento. Some plant, some water. Alguns plantam, alguns água, mas é Deus que dá o crescimento.
Nós apenas estamos cooperando com Ele para crescer a obra que é dele, mas a responsabilidade do crescimento está nas mãos dele, não nas minhas. A minha responsabilidade é fazer a coisa certa, segundo as Escrituras, e Ele cresce a igreja. Mas porque eu não confio nele, e confio mais nas minhas mãos, talvez eu estou dando um aviso para alguém que vai pastorear daqui a 20 anos. E talvez naquela época você vai estar passando porque ninguém aqui está, né? Eu tenho tanto medo de perder membros. Eu tenho tanto medo de perder a igreja que eu pastoreio. Eu tenho tanto medo que alguém vai me fazer mal. Eu tenho tanto medo que alguém vai tirar de mim a igreja e dar para outro. Eu tenho tanto medo de tantas coisas que o que acaba acontecendo, eu começo a criar um lugar para eu me retirar, me proteger. Porque em vez de andar com Deus, eu estou andando segundo a minha carne. Talvez era melhor eu ler algumas escrituras. Leia comigo. Esse tempo escapou de mim. 1 Coríntios 3, versículo 1. 1 Coríntios 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podereis suportá-la, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós, veja só, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ele está falando com a igreja aqui. Ele está dizendo, vocês estão em contendas? Vocês estão com ciúmes? E ele se refere a isso como se fosse uma coisa carnal? Mas parece que hoje em dia isso é o normal na igreja. A luta é tão grande. E porque nós não confiamos em Deus e seguimos a estrutura que Ele estabeleceu, e nós estamos confiando tanto em nossas próprias mãos, que passa ao ponto que nós não confiamos mais nos homens. Então, se um homem errar, todo mundo erra. Quantos dos pastores aqui, você pastoreia alguém que já teve problemas com outro pastor e você teve que ajudar eles a sarar? Você teve que ajudar eles porque o problema e atrito que eles tiveram com o outro pastor. Quantos aqui? Um dos seis, uma boa parte. Eu pastorei uma igreja cheia de pessoas que desviaram de outras igrejas e acabaram sendo restaurados na igreja que eu pastoreio. De fato que a última vez que eu sentei e contei, eu tenho pessoas que vieram de 21 igrejas diferentes. 21 pastores diferentes, 21 culturas diferentes, 21 ideias diferentes, 21 ensinamentos diferentes. Coisas que eu fico bobo de ouvir. Teve uma mulher que veio na igreja e eu estava ensinando um dia, às vezes eu prego sobre doutrina e santidade, e eu estava pregando, porque a Bíblia fala que se essa coxa for exposto, que é como se você tivesse pelado. Não fala isso? Então, pela medicina, pelo ler, a coxa começa aqui perto do joelho, né, aqui atrás. Então, se alguma coisa acima do joelho estiver exposto, é como se estivesse pelado, tanto homem ou mulher. Então, são todos falando o que eu acho. Então, para mim, se a Bíblia fala que se a coxa estiver exposta, é como se sua nudez estivesse exposto. Então, para mim, a lógica é essa. Se tiver um rachado acima dos joelhos, ou se tiver um short acima dos joelhos, ou se tiver uma saia acima dos joelhos, era a mesma coisa que se você estivesse andando pelado. Para mim, isso é claro. E eu estava pregando para o povo, pensando que todo mundo entendia isso. Está na Bíblia.
Então, para mim, é o meu jeito de pensar. Se eu deixar a minha filha sair de casa, quando ela sentar, se a saia dela subir do joelho, ela está pelada. Porque é o que eu li na Bíblia. Eu pensei que isso era o que estava referindo. Só que outra pessoa veio para mim e falou comigo que a coxa começa aqui atrás. Bem aqui, então a saia tem que estar lá no tornozelo. Eu não vejo isso, porque eu estudei, eu procurei, eu queria saber para mim mesmo. Mas eu posso provar que começa aqui atrás. Então, meu pensamento era tão claro. E eu estava lá ensinando. Essa irmã, oh, que mulher, que graças a Deus por ela. Ela levantou no culto. Disse, pastor, eu já estou na igreja há 20 anos. Esse versículo não está na Bíblia, não. É mesmo? Eu abri minha Bíblia e eu li para ela. E ela, oh, nunca me falaram isso. E ela já está lá há tanto tempo. E ela é pentecostal, ela é membro de igreja, paga os dízimos, faz tudo direitinho, mas... Para mim, tem coisas claras. Tem pessoas na igreja que eu pastoreio que, para eles... Eu, sinceramente, já perdi a esperança que eles vão um dia aprender a orar. Eu acho que eles vão para o inferno. Desculpa, eu não estou julgando eles. Eu não estou julgando, eu tenho dó deles, eu oro por eles, eu choro por eles. Mas eles não oram. Eles não buscam a Deus. São frios. Não faz nada. Eu não sei como que vão ser salvos. Tanto a pessoa que não ora, tanto a pessoa que está expondo do joelho para cima. Eu vou ser sincero. Talvez vocês achem diferente, mas para mim é claro. Se você está expondo o seu corpo de alguma forma, isso não é agradável a Deus. Mas a cultura de hoje em dia é uma cultura de atrair. Vocês nem sabiam que eu estava indo para cá, né? E por causa daquele espírito que está na igreja de atrair, agora nós temos jovens na igreja que estão tentando atrair porque aprenderam conosco. Aprenderam que o mais que você consegue atrair eles, vá lá, pega um namorado no mundo e tenta atrair eles para a igreja. E a Bíblia fala que como que nós, o povo de Deus, podemos ter comunhão e nos juntar com aqueles que não são crentes. E nossos jovens namorando pessoas no mundo. Para mim, pastor, isso é claro. Mas nós temos essa cultura de atrair, nós temos essa cultura. Então, o que acontece? Quando nossos jovens começam a vestir, os rapazes começam a fazer musculação, coloca aquela camisa bem apertada, sai por aí, faz pique, alguma coisa antes do culto, chega lá toda assim, né? As jovens começam a usar saias bem apertado, que mostram o corpo completamente. Só porque a sua saia está debaixo dos joelhos, mas está tão apertado que todo mundo sabe o que te pertence, meu Deus do céu. Eu vou fazer 50 anos de idade mês que vem, então eu posso falar essas coisas agora. Quando eu era mais jovem eu não podia, mas agora eu acho que eu posso. Mas nós temos permitido uma cultura tão destruidora na igreja, que nós colocamos mais ênfase no nosso louvor e músicos do que na sala de oração. Nós colocamos mais ênfase nas mensagens pregadas e a forma que nós estamos pregando, na forma que nós estamos apresentando, do que nós colocamos no mover do Espírito. E o que acaba é o seguinte, é que o mover do Espírito é esquecido.
Nós vamos para um culto e se naquele culto a música foi bom e a pregação foi bom, então o culto foi maravilhoso. E se Deus não moveu, bom, na hora que Deus quiser mover, Ele move. Mas Deus está querendo mover todo momento. Ele quer operar todos os momentos. Ele quer se manifestar para o povo dele a todo momento. Mas aonde Ele não está bem-vindo. O tempo me escapou, me perdoa. Voltando para 1 Coríntios 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Agora, eu vou te falar isso. Quando o povo ficou chateado comigo, e quando alguns líderes ficaram chateados comigo, na verdade, eles ficaram chateados porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo comigo. E quando eles não entenderam o que estava acontecendo comigo, eles pensaram que eu estava levando a igreja de uma forma errada. Porque eu estava começando a dirigir a igreja de uma forma que eles não eram acostumados. Quando eu comecei a pregar antes do louvor e deixar o louvor ser o último no culto, já fiz isso várias vezes. Quando eu ensinei o culto todo, não teve música. Quando eu deixei os músicos ter somente um culto só de louvor e não teve pregação, e começamos a parar com essa ideia de 2 ou 3 hinos, que a gente faz o seguinte, né? Chegamos na frente da igreja, amém, irmãos, que bom ter todo mundo aqui, vamos louvar a Deus, amém, aquele dirigente chega lá, vamos, bate palmas, glória a Deus, aleluia, aí todo mundo tenta se alegrar, aí o músico começa, né, eles começam a tocar, aí todo mundo começa a se mexer, aí a gente liga micro-ondas, né, para esquentar todo mundo. É verdade, não é? Então a micro-ondas começa a agir, o povo começa a se mexer, aí começa a cantar, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aí o visitante está lá, começa a sentir convicção, a gente chega lá, tudo ora por ele, às vezes um endemoniado vem na igreja para atrapalhar, e eu não sinceramente, eu não entendo esse povo que gosta de falar com o endemoniado. Qual é seu nome, de onde você vem, porque o diabo é mentiroso, então tudo que ele fala é mentira. Eu não vou bater papo com ele, porque tudo que ele fala é mentira, então sai para lá, tenho tempo para isso não. Desculpa, eu só acho que dentro da igreja a atenção tem que estar tanto em Deus que nada mais consegue se manifestar lá. E na hora que alguma coisa tentar se manifestar, rapidamente, sabe o que eu faço com o endemoniado que vem na igreja? Eu mando tirar lá para fora. 2 homens da igreja, leva lá fora, liberta ele lá fora em nome de Jesus, nós vamos ter culto. Eu não vou mexer com o endemoniado. Ele é mentiroso, safado, ele só está lá para atrapalhar, eu não quero nada com ele. Se eu precisar, eles ficarem com medo, eu vou lá, vou expulsar o demônio e vou voltar e fazer o que é para fazer. Mas nós deixamos tantas coisas tirar a atenção de Deus. A música às vezes tira a atenção de Deus. Eu amo os nossos músicos, eu amo os nossos cantores, precisamos dele. É bíblico, é algo necessário. Eu não sei se o pastor Charles vai tocar antes do culto hoje à noite, mas tomara que ele vai, porque eu gostaria de cantar um hino hoje à noite, se ele sentir de Deus de fazer, e pastor Anderson deixar, não sei. Precisamos disso. Mas o que nós precisamos é de músicos e cantores ungidos por Deus, que na hora que eles começam há um louvor tão puro perante a Deus. Eu tenho regras de plataforma na igreja, por essa razão. Se as suas saias sobem 3 dedos, se não for 3 dedos abaixo do joelho, você nunca pisa na plataforma onde eu pastorei. Se o seu rachado é acima de 3 dedos abaixo do joelho, você não sobe no plataforma. Porque na hora que você fizer isso aqui para pisar, e eu não
quero os homens da igreja tendo que orar e buscar a Deus depois de ver você subir lá. Oh, Deus. Eu não quero ofender ninguém, por favor. Eu estava pregando 2 ou 3 semanas atrás na igreja e eu falei com eles que... nem sei por que eu estou falando isso. Mas, eu falei com eles que a Bíblia diz que era uma abominação para Deus o homem usar roupa de mulher, a mulher usar roupa de homem. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então eu estava falando, falei, o que vocês iam achar se eu chegasse na igreja de saia ou vestido semana que vem e pregasse? Aí todo mundo... Eu falei, é isso que eu acho quando eu vejo você no Facebook de calça. E fizeram exatamente o que eles fizeram. Aí eu comecei a dar lição sobre a calça, realmente só entrou anos depois e que o vestimento da Arábia Saudita, e eu dei um estudo sobre isso para explicar a cultura e a Bíblia, para explicar a diferença, que a mulher deve usar vestido, o homem deve usar calça, segundo as Escrituras. Eu não tenho tempo de dar um estudo completo aqui, nem é a minha parte de fazer, mas já que todo mundo aqui é ministério, é mais fácil de me falar sobre isso. Então eu estou lá dando um estudo e um jovem da igreja ficou chateado comigo. Você sabe aquele espírito tão forte que você está pregando e você sente aquele negócio tentando te morder lá de longe? E eu estou pregando e estou sentindo o espírito dela. Meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu comecei a pregar mesmo. Aí, depois do culto, o pessoal estava no altar, tem gente lá orando, buscando a Deus, consertando a vida deles. E eu fui direto para ela, falei, como é que você está hoje? Tô bem. Eu falei, você está irritada comigo? Não estou irritada não. Só que ela tinha acabado de ser eleita como princesa de algum rodeio lá, e o pai dela tem vacas e cavalos, e ela foi mostrar uma vaca lá que ela está treinando, e ela decidiu, já que eu vou ser eleita princesa do rodeio, eu vou deixar de ser pentecostal, que a apostólica nunca foi. Desculpa, Deus. Eu vou parar de ser religioso da forma que eu louvo a Deus e não vou aplicar as Escrituras, e eu vou fazer o que me agrada. Então o que acontece? Ela foi para a avó dela, pediu a avó dela para comprar uma calça para ela, e o que acontece? Ela pensou que ninguém ia saber, só que foi eleita princesa desse negócio, todo mundo tirou foto e todo mundo colocou no Facebook. E tá lá, para todo mundo ver. Eu virei para ela e falei, olha, o que você acha que Deus pensa disso? Para ele é uma abominação você vestir como homem. Ele diz isso. É uma abominação isso para ele. Isso quer dizer, ele odeia isso. E se Deus odeia o homem ou a mulher se vestir um como o outro, olha a cultura que nós estamos vivendo. Eu estava na Escócia com minha esposa, eu acho que foi mês passado. E na Escócia nós entramos num shopping lá, ela gosta de ir para o shopping toda hora. Então quando eu estou ministrando para algum lugar, ela sempre sabe, você tem 2 horas livres, vamos para o shopping. E nós fomos no shopping, chegamos lá e procuramos um banheiro. Chegamos lá, era um banheiro unissex. Eu entrei e vi uma mulher lá, eu saí, meu Deus, entrei no banheiro das mulheres. Eu saí lá fora, aí eu vi que minha mulher entrou no banheiro dos homens, eu corri lá, Luciana, sai daí! Aí tinha mulher lá dentro também. Eu fiquei tão confuso. Aí eu saí, olhei as placas, era tudo homem e mulher, tudo usa o mesmo banheiro. A cultura que nós estamos vivendo, escuta, vai chegar ao ponto, talvez não ano que vem, talvez você daqui a 10 anos, talvez 20, acho que não mais, talvez. Vai chegar ao ponto que você não vai poder mais pregar a verdade em público. Não vão deixar você pregar mais, usar a mídia social.
vão exigir que você casa pessoas, homem com homem, mulher com mulher. Vão exigir. E ai de você, se você não obedecer às leis dos humanos. Vai chegar ao ponto que a igreja que nós conhecemos hoje não vai existir mais. E se nós continuarmos da forma que estamos indo agora, nós não estamos nos preparando para o avivamento que Deus quer mandar. Se nós vamos continuar exercendo controle sobre a igreja, controle sobre o povo, e usando esse modelo de atração, isso vai acabar sendo a destruição da igreja. Nós temos que voltar a um ponto onde a presença dele possa operar no momento que ele quiser, e nós estamos prontos. Se você está preocupado com eu não lendo versículos e não seguindo uma linha, desculpa, a única coisa que eu sei fazer é obedecer o que eu estou sentindo. Mas vai chegar um ponto, e está chegando rapidamente. Em Canadá estamos vendo, em outros países estamos vendo, que nós não vamos poder mais ter cultos como estamos tendo. E se você fizer as coisas como está fazendo e continua fazendo, em vez de criar uma igreja apostólica e espiritual, nós vamos ter igrejas que vão acabar estando vazios. A perseguição não vai parar. Mas imagina, se você não tivesse que depender de um prédio. Pastor Anderson já viu o prédio, Pastor Borges? O prédio que nós temos é um prédio grande, né? É bonito. Alguns iam achar bonito. E parece estranho o que eu estou fazendo. Mas eu estou tentando preparar a igreja que Deus me confiou para pastorear e liderar durante essa época. Eu estou tentando tirar eles do prédio e colocar eles nas casas, nas ruas, nas escolas. Eu cancelei um dos nossos cultos para colocar um ênfase em grupos familiares. Falei com eles, eu prefiro que você faça culto na sua casa do que você vê na igreja. Claro que teve bastante treinamento, claro que temos estrutura, e estamos preparando e constantemente ensinando, mas eu decidi, eu vou ter que tomar uma decisão muito difícil. Porque se nós apenas temos 4 a 5 grupos familiares na igreja hoje, então nós podemos sustentar talvez 80 a 100 pessoas. Se cada grupo familiar consegue sustentar 20 pessoas, no máximo. Você coloca mais de 20 pessoas numa casa, e algumas casas você não consegue colocar mais de 10. Mas imagine se nós tivermos 40, 50, 60 casas, abrindo uma vez por semana para oração, um estudo bíblico, e um preparo espiritual. Imagina como é que a igreja ia poder crescer e expandir. Nós temos que voltar a uma estrutura que é apostólico. E, meus irmãos, eu sinto que nós temos que parar de tentar mover para frente esse modelo para atrair. É um modelo da igreja atraente. Claro que ninguém quer admitir que é. Eu sei. Para mim foi difícil também. Mas quantos de vocês pregam toda semana e vocês sentem pressão? E a maioria de nós nunca íamos admitir, mas você sente pressão, porque todos esses pregadores que estão pregando convenções têm essas revelações, e você sente pressão de pregar mensagens cheias de revelação e poder, e de dar alguma coisa que ninguém nunca ouviu. Quantos sente a pressão de fazer isso? Ninguém? Graças a Deus. Sabe o que tem acontecido? Sabe por que nós levantamos homens e mulheres por causa do dom deles de pregar? Porque nós queremos ser inspirados por alguém, porque nós não somos mais inspirados pelo Espírito Santo. Então eu preciso de alguém que está operando em um certo dom para me mover. E sabe qual é o problema? Eu me conheço muito bem.
E alguns de vocês já me ouviram pregar outros eventos. Agora que eu estou admitindo, claro que você não vai responder. Mas se eu começasse a levantar a minha voz, pular um pouquinho, esticar um pouquinho, daqui a pouco esse lugar ia se levantar em fogo. Porque nós aprendemos a responder para os homens as emoções mais do que para o Espírito de Deus. Talvez não é todos, mas algum de nós sim. Eu estava na nossa Convenção Nacional dos Estados Unidos. Convenção Nacional. Eu vi um homem chegar lá na frente e ele começou a contar mentiras. Eu sei que eram mentiras. Porque eu estava no mesmo evento que ele estava. E ele começou a contar coisas que aconteceram no evento que não aconteceram. Eu vi um povo, 7 mil, 8 mil pessoas, gritando, se alegrando. E eu parei e falei, meu Deus, o nosso discernimento espiritual está zero. Porque o homem pode chegar no palco nacional e mentir. E nós respondemos para as palavras mentirosas dele quando Deus nunca ia poder abençoar aquilo. Nós, o povo de Deus, temos chegado a um ponto que nós temos tanta falta de espiritualidade. Nós estamos, meu Deus, tão... Me perdoa, por favor, me perdoa de falar o que eu vou falar. Nós estamos tão carnais que quando tem um mover do Espírito acontecendo, nós nem reconhecemos mais. Quando é um mover emocional, nós não conhecemos mais a diferença. Se você se sente julgado pelas minhas palavras, isso não foi direcionado a você. Foi direcionado diretamente para mim. Porque eu já fiz a mesma coisa. Eu já vi pessoas pregar e eu nem usei meus dons. Eu nem usei o Espírito de Deus que habita em mim para ver se aquilo era de Deus ou não. Eu somente aceitei porque colocaram ele lá. Eu amo ministério. Você nunca vai me ver falando mal do ministério. Eu não sou de fazer isso. Mas vamos ser sinceros. Ministério falha igual os outros falham. E se o ministério não é espiritual, eles vão falhar. Eu já estive em convenção que o homem estava pregando, mas ele pregou uma das melhores mensagens que eu já ouvi pregado. E ele estava cometendo adultério enquanto ele estava pregando convenção. Foi descoberto e saiu da igreja, nem da igreja é mais. E todo mundo lá, uau! Uau! Mas ninguém. E alguns foram lá e começaram, porque a graça de Deus cobriu o pecado dele por um tempo para deixar ele se arrepender. Mas cadê o homem? Cadê o homem que tem tanto temor de Deus que ele não seria capaz, nem ter essa, eu não posso nem chamar de coragem, mas essa covardia de chegar num púlpito e pregar sem pureza de espírito? Como que isso pode acontecer, pastor? Que nós, o povo de Deus, nós não reconhecemos mais pureza, porque nós não temos a capacidade mais de discernir no espírito o que é de Deus e o que não é. E nós, como cantores, músicos, ministros, professores de escola dominical, temos desculpa, eu não sei se covardia é a palavra certa, de chegar na frente do povo de Deus e ensinar, cantar, pregar, sem pureza de espírito. Você entende que você está ministrando fora do seu espírito e não é mais o Espírito de Deus? Mas pastor, antes que eu fui lá, eu cheguei lá no altar, Deus me perdoa por ter feito aquilo, amém. Nunca vou fazer mais, mas você sabe que vai fazer de novo. Essa palavra jogada fora que você não estava sério.
Porque arrependimento é quando você vira as costas naquele pecado e nunca mais faz. Você vira e você anda longe daquilo. Chegando lá no altar, oh Deus, a glória a Deus, Senhor, me desculpa ter mentido, não vou mentir mais. Me desculpa por cometer adultério, não vou fazer mais. Me desculpa, Senhor, por ter assistido aquele filme, aquele drama que estava cheio de sexo e homossexualidade. Eu ri bastante, porque às vezes é engraçado. Mas desculpa aquilo, eu sei que você é contra aquilo, mas tá bom, Deus, agora eu vou cantar. Pastor Samuel, salva. Chega na frente e faz essas coisas. E voltamos para os mesmos pecados na terça, quarta. Aí fazemos as mesmas orações e depois a gente fica usando aqueles versículos. Mas foi Paulo que disse que as coisas que eu queria fazer eu não faço, as coisas que eu não queria eu faço. Minha carne. Ei, cadê aquele versículo que eu estou crucificando minha carne com Cristo todo dia? Pega a sua cruz e me segue. Crucifica a sua carne comigo. Cadê aquele versículo que nós exigimos de nós mesmos de agradar a Ele acima de tudo? Porque eu não estou tentando mais atrair pessoas para mim, eu quero atrair eles para Deus. Eu não quero mais atenção para mim, eu quero que glória seja dada a Ele. Cadê aqueles versículos que dizem, eu quero Ele e não quero mais nada de mim? A luta é bem claro e não vai parar. Agora, eu devo dizer isso, porque eu sinto que eu magoei alguém mais cedo, e se o seu espírito ficou magoado comigo, eu vou tentar consertar, te ajudar. Eu também vou para fazer votação. Já votei em presbítero, votei em presidente distrital, e eu honro a posição deles. Eu nunca me levantei em rebelião contra nenhum, eu nunca causei confusão de propósito no distrito, na secção, nunca fiz isso. Eu sou homem de paz, eu sou homem que eu quero paz, mas eu odeio controle. Controle não é de Deus. Ponto final. E se alguém estiver tentando exercer controle espiritual, onde eles não têm controle espiritual, eu nunca vou aceitar isso. Se Deus me confiou num local, então a pessoa deve confiar em mim também. Não é? Eu acho, né, Deus, por favor, não deixe isso ser no Brasil o que aconteceu. Talvez não é bom eu nem falar. É melhor eu usar uma parábola aqui, porque a verdade eu acho que vai doer muito. Não vou falar isso não. Vou falar assim, porque não tem nada a ver. Oh Deus, que não seja da minha carne isso. Eu nem tinha pensado em muito tempo. Mas eu ouvi sobre algum lugar no mundo que uma igreja pintou a igreja de uma cor. Eu ouvi, eu estou tentando lembrar de onde era. E o povo está me falando que, eu acho que o presbítero, alguém na liderança foi e falou com ele, não pode pintar a igreja dessa cor, você tem 30 dias para mudar a cor da igreja. Se eu quiser pintar a cor de rosa, eu pinto. Se eu quiser usar amarelo, eu vou usar. Se eu faço a igreja onde eu sou confiado, ninguém manda naquela igreja a não ser eu e Deus. Eu não entendo outra maneira de pensar. Porque no momento que Deus não pode mais falar comigo como dirigir a igreja, eu não sou o pastor mais. No momento que chega, que eu não posso entrar numa sala de oração e ouvir a voz de Deus dizer, é assim que você deve andar, e eu estou procurando a direção dos outros. Ou se Deus me deu direção e os outros vêm e falam, você não vai nessa direção, eu não sou pastor mais. Sou apenas um empregado. E Deus não me chamou para ser empregado. Ele me chamou para ser pastor. Isso quer dizer que eu tenho uma responsabilidade de ter autoridade espiritual. Eu tenho uma responsabilidade sobre a cidade que Ele me confiou.
E se as almas da cidade que ele me confiou não estão sendo salvos, é a minha responsabilidade de ajudar o povo dele a aprender como fazer. E se eu parar de fazer o meu trabalho, Deus vai me tirar de lá. Mas talvez eu pense errado. Nossa, Deus me perdoa. Eu não preciso de um papa pentecostal, não. Não preciso. Eu não preciso de alguém que eu ajudei a eleger vem mandar em mim. Agora, se eu estiver pecando, eu quero um presidente distrital vir e me olhar na minha cara e dizer, vou tirar seu credencial, você vai sentar no banco e Deus te perdoa pelo que você fez. Eu preciso disso. Eu preciso estar submisso à autoridade. Se eu estiver errado, eu preciso poder dizer, por favor, me corrige, me ajuda, me mostra como melhorar. Você quer saber por que Deus tem colocado algum de vocês numa posição tão difícil? E algum... oh boy. E algum de vocês tem medo que talvez a igreja vai ser tirada das suas mãos, ou outra pessoa vai ser colocado e tudo que você está construindo não vale a pena construir porque no Brasil não acontece. Com certeza isso nunca aconteceu aqui. Deus me livre. Primeiramente, não pertence a você, pertence a Deus. Segundamente, não pertence a eles, pertence a Deus. E se nós estamos dirigindo da forma certa, é Deus que vai ser o juiz final, não você, não eles, mas Deus. E se alguém fizer algo com a obra dele que é errado, Deus vai lidar com eles. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é orar, buscar a face de Deus e seguir a direção que Deus te dá. Mas talvez Deus está tentando nos levar a um ponto que nós não estamos tendo que confiar mais nos homens, no modelo de atração e nos prédios. Talvez Deus está tentando mover o povo dele para chegar a um ponto que nós estamos de volta nas ruas, nas casas, crescendo uma obra maravilhosa, gloriosa, onde ele recebe toda a atenção, toda a honra, toda a glória. Eu sinto uma resistência aqui, não sei porquê. Eu acho que vocês estão preocupados que eu estou falando mal de líderes. Não estou. Eu amo meu presidente distrital. Eu estava na casa do pastor David Bernard há pouco tempo atrás. Eu dirigi 3 horas. Foi na casa dele, passei a noite lá, comemos, teve um tempo bom. Eu amo meu presidente nacional. Eu amo a igreja. Quando o pastor Scott Graham, que é nosso secretário, ele vem e prega na minha igreja 2, 3 vezes por ano, eu honro eles. O que eu estou tentando transmitir, talvez os erros do meu português, que não está falando certamente, eu vou tentar melhorar. O que eu estou falando é o seguinte, eu estou submisso enquanto eles estão submissos a Deus. Mas no momento que nós estamos fazendo as coisas segundo a carne e segundo o controle, a minha responsabilidade é seguir a voz de Deus. Mas se eu sou carnal e eu não tenho discernimento, se eu estou continuando nessa cultura, pastor Daniel Borges, para mim, eu conheço ele há muito tempo. Amo ele. A esposa dele, aquela filhinha deles, é um anjinho do céu que caiu sobre todos nós. Mas você sabe que o ministério dele é um ministério de fé. É um ministério onde o milagroso vai operar. Mas nós colocamos tanta pressão nele de criar uma atmosfera que nós mesmos não criamos em oração, que ele tem que chegar lá e pregar e nos empurrar para dentro da vontade de Deus, em vez dele somente andar conosco dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é de termos milagres
de fazer coisas que são fora do nosso pensamento, fora do nosso controle. Mas nós colocamos nossos pastores e pregadores, como o pastor Daniel Borges, em situações que é errado. Se a igreja já estivesse no ponto espiritual... Eu já passei. Se precisar falar aqui sem, eu te dou o microfone agora. Esse modelo de atrair está matando a igreja. Sabe por quê? Porque nós pegamos pessoas, eu já vi isso acontecer nos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil também. Nós pegamos pessoas que são capazes de chegar na frente e manejar e mover multidões e nós colocamos eles lá constantemente. Eu quero que você seja o pregador, você seja o pregador. Você sabe como fazer, Deus te usa dessa forma. E nós, o povo de Deus, em vez de andar no Espírito... Sabe uma coisa? Quando Deus está movendo, realmente movendo, não importa o nome da pessoa pregando, não. Não importa o nome da pessoa ministrando, não. Mas nós levantamos pessoas e colocamos tanta pressão neles de produzir algo. Fazemos a mesma coisa com nossos músicos. Tem que ser o melhor. Se tiver alguém que estiver tocando fora de... que chama aqui? Da nota, dá um jeito. Se tiver alguém cantando fora da nota, nós colocamos tanta pressão neles, que a pressão neles é de produzir, em vez de deixar Deus mover. Eu gostaria de pedir para orar comigo. Eu sei que hoje tem sido muito diferente do que qualquer maneira que eu já ministrei aqui em Curitiba. Não, eu reconheço que hoje tem sido muito diferente. Eu sinto que eu estou com pá na mão e eu estou... ou me enterrando, ou tentando desenterrar algo, não sei qual ainda. Quero que você ore comigo. Eu gostaria que você orasse dessa forma. Deus, me mostra se a minha vida contigo realmente é uma vida espiritual, ou eu tenho aprendido a ser bastante religioso e fazer as coisas segundo a minha cultura. Talvez é difícil para você orar isso, então eu vou orar. Senhor Deus, eu preciso, Senhor, que você revela o meu coração. E se existe algo no meu espírito, no meu coração, que não está te dando toda a glória e toda a honra, e, Senhor, se eu estou vivendo de uma forma religiosa aqui, que nem eu sei, mas esses últimos anos do CEAP, alguma coisa mexeu comigo e eu voltei, porque eu sinto que você está tentando fazer algo em mim. E, cara, Iramandele choroboko satarakamai. Em Apocalipse 3. Não sei se vocês podem puxar e colocar aqui, mas... acho que não, está ligado, não tem problema. Se refere de volta àquilo que eu estava falando mais cedo sobre... eu queria que você estivesse quente ou frio, porque morno eu quero te cuspir fora da minha boca. Quando foi a última vez que você chorou por almas perdidas? Quando? Quando foi a última vez que você chorou como que estivesse dando dores de parto, pensando nos perdidos e os que vão para o inferno?
Quando foi a última vez? Quando foi, só umas ideias, a última vez que você orou a noite toda e não conseguia parar com um fardo tão grande sobre você por alguém? Quando foi a última vez que Deus colocou o pastor Ataídes, dou honra ao pastor Ataídes, e também ao novo presidente distrital, pastor Anderson? Quando foi a última vez que Deus colocou um deles no seu coração e você orou por eles? Até que você sentiu que tudo que estava contra eles quebrou. Quando foi a última vez que, só perguntando, que você sentiu uma luta contra a sua igreja e, em vez de você esperar para o pastor quebrar, você foi na igreja e orou e buscou a Deus até a vitória completamente veio, voltou para a sua cidade? Talvez possa te perguntar isso. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus e você sabe que Ele te chamou para fazer algo em algum lugar? Quando foi a última vez que Deus pôde falar contigo? Eu quero que você se levanta daqui e vá lá para a esquina e você vai bater a porta naquela casa e lá vai ter alguém que está precisando do seu ministério. Vou ser sincero, irmãos, vamos falar a verdade que a maioria de nós não estamos mais andando no Espírito. A maioria de nós, eu amo vocês, eu não quero te machucar. E eu estou pregando diretamente para mim. Por favor, entende, a maioria da minha vida eu vivi isso. Eu já pedi perdão de Deus por convenções que eu preguei da forma errada. Eu não sabia que eu estava fazendo errado. Eu não sabia. Eu já preguei em convenções com milhares de pessoas e quando nós saímos de lá parece que foi um sucesso incrível, glória a Deus, mas no final de tudo, a única coisa que fizemos é ligar micro-ondas por um pouquinho, todo mundo se esquentou e voltou, nada mudado. Porque nós continuamos naquele modelo atraente. Eu quero que todo mundo pense que nossa igreja é a melhor igreja do distrito. Nossos músicos são os melhores do distrito. Nós somos os melhores. Olha, vem para cá que você vai adorar isso aqui. Se você vem para a nossa igreja, nunca mais você vai querer para outro. Mas cadê aquele momento que o visitante ou alguém entra na igreja e naquele momento ele sente a convicção do Espírito Santo tão forte que não dá nem tempo para a música, não dá nem tempo para nada, que eles começam a buscar a face de Deus de uma forma tão forte que nada mais se importa. Eu reconheço que culturas são diferentes. A cultura dos Estados Unidos é uma cultura bastante independente e eu posso pastorear lá e ministrar lá de uma forma mais independente, porque lá é assim que a igreja é. Lá cada igreja governa a si mesmo e nós fazemos parte da igreja em si. Eu acho que aqui no Brasil é um pouco diferente, mas nos Estados Unidos toda igreja é independente em si. Eles podem ser ligados à igreja ou não, mas cada igreja governa a si mesmo. E o que liga a igreja para a nacional é o pastor credenciado. Cultura, eu sei que a cultura é diferente lá, então eu falo coisa aqui que talvez não te cabe. Mas aonde estão nossos cultos? Aonde o único que está controlando é a presença de Deus. Que a única voz que estamos escutando é a voz dele falando através dos outros. Que o único louvor é um louvor tão puro perante a Deus que a glória dele pode cair no momento que ele quer cair. Cadê os cultos que nós não estamos tentando impressionar ninguém, somente queremos ele?
Cadê os cultos que a única coisa que nós queremos é que Ele seja manifesto naquele lugar, naquele momento? E eu vou ser sincero contigo. Eu estou falando, eu sei que talvez você vai estranhar o que eu vou falar, mas todo lugar que eu prego, todo país que eu prego, eu estou vendo a mesma coisa. Nós queremos os melhores músicos, porque se for os melhores, então nós vamos ter um louvor bom. E aquele pregador que está pregando a convenção, você chegar lá e tiver uma coisa boa para nos falar. Mas eis que é o problema. Sabe o que é? Nós ficamos colocando homens e mulheres para pregar, para contar as histórias deles, de como Deus tem usado eles. E nós saímos de lá sentindo que nós falhamos, porque Deus não está fazendo nas nossas igrejas. Então sentimos pressão de ter na nossa igreja o que ouvimos o pregador na convenção falar que tem na igreja dele. Ele teve alguém curado, abriu os olhos, o surdo, alguém começou a ouvir, o morto ressuscitou. Eu tenho que estar aqui na igreja também, ou eu estou falhando. Não, você está apenas falhando se a voz de Deus não está sendo escutada, se a presença de Deus não está naquele local. Se toda a honra e glória não está sendo dada a Ele, você não está em competição com ninguém. A cultura da sua igreja, o que está acontecendo na sua igreja não tem que ser igual dos outros. Isso tem nada a ver. O que Deus está querendo é um povo que vai virar para Ele e dizer: eu somente quero a sua voz, o seu espírito, a sua glória. Toda a atenção seja dada a Ti, porque eu quero que você recebe. Enfim. Não vai ser fácil. Tem sido uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Mas sabe o que aconteceu? O mais perto que eu chego a Ele, o mais puro que eu quero andar com Ele. O mais que eu estou na presença dEle, o mais que eu quero andar em santidade e separação. Eu gosto de passar férias. Eu e minha esposa, uma das coisas que nós gostamos de fazer é viajar juntos. Sabe o que Deus tem feito conosco? O mais perto dele que nós chegamos, se eu sei que eu vou estar numa atmosfera que eu nem vou lá perto. Se eu entrar num restaurante que tiver pessoas bebendo, xingando, e coisas tocando nas telas que é desagradável a Deus, não quero comer lá. Prefiro comer um sanduíche e voltar para o hotel. Quando eu estou passando férias com minha esposa, se eu sair para andar e a gente quer andar numa praia, se tiver muita gente lá, cheio de uma forma desagradável a Deus, eu nem quero estar lá. Porque as coisas que desagradam a Ele estão começando a me desagradar. As coisas que não trazem glória a Ele, eu não quero fazer mais parte. Eu não sei a última vez que eu liguei uma televisão. Te garanto que aquela televisão que está lá no hotel, nós não ligamos, nem vai ser ligado, não tem nada lá que eu quero assistir. Eu sei que está tendo uma guerra, eu pego meu telefone, eu posso puxar e ler no jornal, ver o que está acontecendo. Mas eu estou orando pelos nossos missionários que estão lá. Uma família de missionários lá que estão passando dificuldade que nós não podemos nem imaginar. Nós pedimos eles para voltar para os Estados Unidos porque quase todos eles podem e decidiram de ficar lá. E pedir oração que no meio disso que a glória de Deus pode ser derramada naquele local.
Então, em vez de eu estar lá, olha só o que o Putin está fazendo, olha só o que a Rússia fez, olha só que bagunça, olha só o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Olha, eles são tudo do mundo. Eu estou procurando o que a voz de Deus está falando no meio disso. Eu estou querendo saber como orar no meio dessa circunstância. Eu quero que Deus possa me usar em qualquer momento que Ele me colocar. E eu não quero que o meu espírito seja corrompido pelas coisas desse mundo. Mas o modelo de atração na igreja vai nos destruir. A razão é essa. Nós não podemos mais orar livremente. Porque deixa alguém chegar lá falando em línguas, gritando um pouco alto, e todo mundo começa a ficar nervoso. Os visitantes não vão entender isso não, pastor. Deixa alguém chegar lá nos dons. E em vez de nós discernirmos se é de Deus ou não, nós começamos, olha lá, está querendo se levantar. E se Deus quiser dar um profeta de volta para a igreja? E se Deus quiser levantar pessoas que vão operar nesse mundo de hoje como apóstolos? E se Deus quiser restaurar para a igreja esse ministério quintuplo dele, em todas as formas, para que a igreja dele pode estar completo novamente? E nós, sem discernimento, nós não vamos saber se é de Deus ou não, porque nós estamos tão vidrados de uma igreja atraente. E nós estamos tão chateados com os homens e as mulheres que nós achamos que estão fazendo errado na igreja. Tá bom, vou te ajudar agora. Tudo que eu falei sobre independência e tudo. Ponto final. Ele é o meu presidente distrital quando eu estou aqui. Ponto final. Se ele dizer para mim agora, vá para o seu quarto, pega um voo, sai de Paraná, dentro de horas eu vou estar no aeroporto pegando o primeiro voo que eu consigo sair daqui. Vou te falar por quê. Porque eu estou submisso à autoridade dele no natural. Se ele dizer para mim, você não precisa mais falar em línguas, porque Deus falou comigo que não precisa mais disso, aí não. Você entende a diferença? Eu vou seguir como o meu presidente, a voz dele, a sabedoria dele. Eu vou fazer o meu melhor para ser submisso em todas as questões. Mas na hora que não é bíblico e na hora que não é da vontade de Deus, eu vou pedir, por favor, me perdoa. Eu preciso que o Senhor me explique por que isso é de Deus, me mostre nos versículos, porque eu não posso seguir algo que não é de Deus. Você entende a diferença? Se ele pegar esse microfone agora, eu nunca vou perguntar a ele por que ele pegou. Nunca. Se ele dizer para mim, pastor Kevin, não posso te deixar pregar hoje à noite, porque você irritou algumas pessoas hoje, eu vou sentar lá e eu vou dizer amém para quem estiver pregando. Porque eu acredito em submissão. Eu acredito em trabalhar em time. Eu acredito na união. Eu somente não acredito em violar as escrituras e a vontade de Deus. E eu quero discernir o que é. Eu quero saber que Deus está no meio do que eu estou fazendo. Eu quero saber que eu estou agradando a Deus em tudo que eu faço. E é por isso que eu não quero ligar a televisão. Eu não quero andar em praia. Eu não quero assistir novela. Eu não quero essas coisas. Liga a televisão hoje, sabe o que você vai ver? Homossexualidade, adultério, sedução, imoralidade. É ou não é? Tudo que está na televisão. E eu acho que o que muitos de vocês não sabem de mim é que com 22, 23 anos de idade até quase meus 30 anos, eu trabalhei em Los Angeles na Warner Brothers. O meu nome está escrito lá em 4 filmes. Não como ator, mas eu estava trabalhando na parte tecnológica. Eu estava trabalhando lá enquanto eu estava pastoreando na minha igreja.
Mas eu não assistia os filmes, eu não ia para os filmes, eu estava fazendo o trabalho de um funcionário. Eu tive cuidado. Mas quando eu estava lá, eu vi as bruxarias, eu vi as coisas que eles estão usando, e era filme de criança que eu estava trabalhando. Eu vi as coisas que eles colocaram lá. Eu vi alguns dos artistas pintando uma mulher pelada e tentando colocar em uma das cenas para eles poderem parar e mostrar a todos os amigos dele, olha só que eu coloquei e ninguém viu. Eu vi aquilo. E nós deixamos a televisão ser o nosso babá, o YouTube ser o babá das nossas crianças, e depois nós falamos, mas nossas crianças de hoje em dia é tudo carnal. E a escola dominical, vocês não estão fazendo um bom trabalho, não. Meu filho não quer ir para a escola dominical. Sabe por que não quer ir na escola dominical? Porque a sua casa é tão carnal e você está enchendo eles tanto de carnalidade que eles não reconhecem o que é espiritual mais. E a gente culpa a igreja quando é nossa culpa. Cuida da sua casa, coloca a sua casa no andar espiritual e depois... Peraí, isso não está nas minhas anotações. Mas esse é o problema com o modelo de atração. Nossos professores de escola dominical têm que competir contra o YouTube, contra os filmes, têm que competir contra a música, a bagunça, e chega lá na escola dominical e nós queremos que dentro de 1 hora eles façam uma mudança nas nossas crianças, quando vocês deixaram eles lá 4, 5, 6 horas por dia na média social, no YouTube, vendo você nem sabe o quê, ouvindo palavrão, vendo bagunça, olhando pessoas peladas, pensando que a homossexualidade é normal. Mas nós queremos agradar eles, porque eles querem. E é o mesmo espírito que nós estamos deixando na igreja. Nós queremos ser agradados na igreja. Queremos ser feitos felizes. Queremos estar na igreja que nós nos sentimos bem. E quando o pastor não prega mais o que a gente gosta, sabe o que nós fazemos? Procuramos um pastor que está pregando o que nós queremos ouvir. E a nossa desculpa, geralmente nós tentamos virar uma desculpa espiritual. Eu não estava sendo mais alimentado naquela igreja. Não, porque Deus já te alimentou tanto e você não fez nada com a alimentação que Ele te deu, Ele parou de te confiar a alimentação. Ele estava esperando você orar e buscar a face dEle para ajudar aquela igreja a crescer. Talvez Ele não deixou o seu pastor te alimentar mais, porque chegou na hora de você crescer e começar a apoiar o ministério dele para impor o bolsata. Mas nós colocamos pressão nos líderes da escola dominical, nos nossos pastores, nos nossos músicos. Vocês têm que ser o melhor! Mas eu não tenho que fazer nada. Ok. Alguém aqui está entendendo o que eu estou tentando? Sabe o que ia trazer um alívio para alguns dos pastores aqui? Esse 1, 2 membros da igreja deles falasse com eles, pastor, eu vou estar orando 1 hora por dia pelo Senhor. Ir para a esposa do seu pastor e dizer, eu vou estar orando 1 hora por senhora. Eu não vou mais assistir novela. Eu vou sair do Facebook, da Instagram, e passando horários por dia, colocando like para todo mundo. Eu vou parar de assistir o YouTube. Eu vou parar de fazer filme no TikTok. Eu vou parar de me envolver em todas essas coisas que estão roubando o meu tempo. Eu vou começar a passar tempo fazendo coisas que constroem o reino. Sabe o que ia acontecer? Nós íamos ter um avivamento de espiritualidade na igreja novamente, porque o povo ia começar a buscar a face de Deus, em vez de um sistema de atração.
as nossas igrejas talvez iam começar a crescer novamente. Tem um pastor perto de mim. Eu amo ele. Eu não amo os métodos dele, mas eu amo ele. Eu não gosto muito dele. Eu amo ele. Eu não gosto do proceder dele, mas eu amo ele. Ele com certeza é um homem chamado de Deus, um homem que eu amo ele. Eu oro por ele. Eu não tenho mágoa, não tenho nada contra ele. Mas ele já roubou membro de todas as igrejas nas nossas redondezas. E ele buscou um homem da minha igreja que é um homem de negócios, é um homem que tem um pouquinho de dinheiro. Assim, ele não foi buscar o mais pobre, não. Ele foi logo para o mais rico. Ele falou, vamos caçar juntos, vamos passar um tempo juntos. Eu estava tendo janta com aquele homem e a esposa dele, e a gente estava lá na mesa junto, conversando, e ele, olha só, o pastor está me mandando um teste aqui. Vamos caçar urso junto, vamos nesse local junto. Poxa, eu estava pensando em você hoje. Aí, ou um dia desse, quando você tiver, vem na nossa igreja nos visitar. Está lá no texto. E eu estava assistindo. Aí eu virei para o homem e falei, ele teve mais contato contigo? Ele falou, teve. Ele falou, inclusive na minha fazenda, ele me pediu chave da minha fazenda, do portão, porque ele quer na minha fazenda caçar. E ele é pastor e ministro, eu não queria dizer não para ele, deu uma chave para ele. Ele fala, pastor, ele aparece lá todo dia. Ele falou, não tenho nem paz na minha própria fazenda, ele aparece lá querendo conversar comigo todo dia. Ok. Aí o homem disse para mim, pastor, eu sinto que ele está tentando me puxar para a igreja dele, mas Deus já me falou que meu lugar é aqui, não com ele. Eu não falei nada. Ele falou, o senhor poderia me ajudar a pegar a minha chave de volta? Sabe o que eu falei? Não. Eu falei, você tem vários empregados. Manda um deles pegar um caminhão da sua firma. Vá lá na igreja dele e fala, nós queremos a chave de volta. Você deu a chave, você pega de volta. Eu não faço parte disso. Você causou a confusão, eu não quero fazer parte. Ai, desculpa, pastor, eu nem tinha pensado nisso. Deixei passar umas 2 semanas, orei bastante para ter um espírito bom e puro. Aí eu fiz uma ligação. Oi, pastor, tudo bem? Oi, tudo bom? Glória a Deus. E eu tenho um amigo meu que ele já roubou 80 membros da igreja dele, outro amigo que ele roubou 40. Porque o que ele faz é que ele faz de tudo. Ele não tenta ganhar almas, ele tenta ganhar o povo da igreja. Ele gosta de pescar dentro do aquário dos outros. É fácil pescar num aquário onde eles já estão presos, né? Ou era para estar. Porque era para o povo estar apoiando o seu pastor. E onde Deus te plantou, é lá que você deve crescer e desenvolver. A gente não deveria estar procurando outra terra para nos plantar. Mas tá bom. Liguei para ele, oi. Eu falei, olha, só queria deixar algumas coisas bem claras. Falei, esse povo da igreja não me pertence. Eu não sou dono deles. Eles pertencem a Deus, mas Deus me confiou como pastor deles. Então, eu gostaria de te pedir, no futuro, quando você vai ter contato, você deve ter comigo primeiro, que é a parte ética do ministerial. Quem te falou alguma coisa? Falei, não importa quem me falou. Falei, foi esse homem da sua igreja que mandaram pegar a chave de mim, né? Eu falei, eles pegaram a chave? Pegaram. Sabe o que ele falou comigo? Eu quero saber o que você fez. Você mandou eles pegar minha chave, né? Eu falei, não, mandei não. Ele falou, eu estava levando meus filhos lá, porque meus filhos têm estresse, porque eu sou pastor e eles precisavam de lugar para caçar. E agora você tirou o lugar dos meus filhos poder caçar.
E eu virei o culpado. De repente eu fui de puro para malvado. Sabe o que ele fez? Ele inventou uma história. E foi para o distrito. Sabe o que ele falou? Eu sei que no Brasil isso nunca aconteceu, mas de vez em quando tem gente carnal lá fora, gente. Ora pelos Estados Unidos. Ora por nós. Ele foi para o meu presidente distrital atual e disse para ele que eu deixo adultos namorar crianças na minha igreja. Sem provas nenhuma. Levantou falso contra mim. E falou com o meu presidente distrital. Mas eu estou de olho. Ele falou assim mesmo. E depois repetiu na minha frente. Falou, eu estou de olho, porque quando todo mundo sai da igreja dele, vão tudo vir na minha igreja. Meu presidente distrital me ligou e falou, olha, pastor Kevin, a gente precisa conversar. Foi levantado alguma coisa muito grave contra você. Falaram que você permite adultos namorar crianças na sua igreja. Eu sou capelão de polícia da minha área. Tá? Eu conheço os juízes, eu conheço os policiais todinho. E ninguém nunca levantou um falso assim de mim. Nunca aconteceu isso. Eu falei para o presidente, falei, olha, a pessoa que falou isso, quer que você chame eles e eu vou vir, nós vamos ter uma reunião. Tá bom, vem amanhã. Cheguei lá e era esse rapaz, esse homem. Chegou lá, trouxe um outro ministro da igreja dele e parece que queria me destruir. Sabe o que ele chegou falando? Eu liguei para a FBI. Eu também liguei para um psicólogo e falaram comigo que, segundo as leis dos Estados Unidos, se eu ligar, Kevin vai para a cadeia. Tinha nem uma ocasião, nada tinha acontecido na igreja. Nada. É só guerra, briga, contenda, ciúmes. E o versículo que eu li para você em 1 Coríntios fala que isso existe na igreja, contendas e ciúmes, porque vocês são carnais. Eu deixei tudo bem claro. Eu pedi provas, ele não tinha. Eu pedi nomes, ele não tinha. E eu disse para ele, eu falei, olha, você levantou falso contra mim. E eu quero uma carta escrita, pedindo perdão, no meu escritório, hoje à noite. Eu falei, porque eu nunca vou aceitar alguém levantar um falso contra mim, contra o ministério da igreja que eu pastoreio e contra o povo da igreja que eu pastoreio. Eu quero essa carta hoje. Sabe o que ele disse? Ele se levantou. Você não é meu irmão! E disse assim, eu nunca vou apertar sua mão. Como irmão, nunca mais. Deus me perdoe. Eu fui direto para ele e falei, tá bom, meu irmão, Deus te abençoe. E nós que temos o costume de apertar a mão dele foi antes que ele podia puxar, peguei e apertei. E desde aquele momento eu decidi, eu vou orar por ele, eu vou amar ele, eu não vou brigar. Eu não vou trazer briga para a igreja, porque essa igreja pertence a Cristo. Eu não vou lutar contra as autoridades, porque eles pertencem a Cristo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou zelar pelo que Deus tem me confiado. E eu vou fazer a minha parte espiritual para andar segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus. Eu vou crescer a obra segundo a maneira que Ele me dirige. Irmãos e irmãs, nós precisamos, por favor, ouça o que o pastor Wright está pregando, o que ele está ensinando. Eu sinto, pelo que eu ouvi ontem e hoje, que ele está começando a puxar a ideia de grupos familiares e crescimento, de voltando para as ruas e sendo mais apostólico. Por favor, coloque ênfase nisso, mas não somente ouça, começa a aplicar em suas igrejas, porque Deus está querendo fazer uma obra no Brasil que é maior do que nós já sonhamos. Vai chegar a um ponto que vai ter milhares e milhares e milhares de pessoas que nós nunca sonhamos em ter antes. Se a vontade de Deus for feita,
Pastor Samuel, se a vontade de Deus for feita, vai chegar um ponto dentro de meses que vai ter um crescimento tão enorme na igreja que vocês pastoreiam. Eu estou vendo uma visão. Eu estou vendo membros da sua comunidade correndo. Eu estou vendo os braços da igreja, os braços do povo da igreja abertos, recebendo eles. Mas eles não estão correndo para o prédio, eles estão correndo para o povo de Deus. Deus está querendo novamente nos levar de volta ao ponto que Ele possa operar. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer usar você para orar pelos enfermos. Eles vão ser curados. E vai chegar ao ponto que vai acontecer tanto que você vai ser conhecido segundo os seus frutos e não pelos seus Facebook. Deus está querendo te usar em cura. Deus está querendo te usar em milagres. Deus está querendo te usar em oração de uma forma que todo mundo vai te conhecer segundo o fruto do Espírito que está operando em vós. E você não vai ter que depender mais de colocar em Facebook ou no YouTube ou nada, porque Deus vai ser glorificado. Ele vai receber toda a honra e você não vai ter que se preocupar mais. Você não está competindo com ninguém. Você está lutando contra o mundo. Se a sua igreja tem 10 membros ou 1000 membros, vocês não estão em competição com o outro. Não é uma igreja que é melhor do que a outra, nós somos todos a igreja. Não é um prédio que merece mais do que outro prédio. Não é um pastor que merece mais honra do que o outro. Quem merece honra é Deus. Quem merece louvor é Deus. Nós temos que voltar a dar atenção a Ele completamente. E sabe de uma coisa? Se alguém vier e tomar o seu prédio, eles não conseguem tirar seu ministério. Se o governo vier, ou alguém te processar, não sei. Mas se um dia tirar o seu prédio, não sei como foi. Talvez se você começar a colocar um ênfase hoje, de crescer uma igreja, que é de casa em casa. Imagina se nós só tivéssemos um culto por semana e o resto dos cultos eram nos lares. E nós começamos a confiar uns nos outros novamente. Em oração buscamos apoiar nosso próximo. Eu não estou dizendo que isso é a vontade de Deus para você. Você tem que saber a vontade de Deus ouvindo a voz dele. Mas imagina se nosso ênfase e a cultura da igreja mudasse. Para todos nós sermos ministros. Vós sois sacerdócio real, escolhidos de Deus. Tem 3 jovens na igreja que eu pastoreio. Sabe onde eles estavam na quinta-feira quando eu estava no avião? Eles estavam sentando com o homem da nossa igreja que está ensinando eles como fazer grupos familiares e ser líder de grupos familiares na casa deles. Dentro de alguns meses, eu vou ter 3 jovens na igreja que eu pastoreio de 16 anos de idade que vai ser líderes de grupo familiar na casa deles. Pastor Kevin, que isso? E se eles errar? Vão errar. E se eles tomarem a decisão errada? Eles vão. Eu estou mais preocupado com o desejo deles de ser espiritual, e o desejo deles de aprender, e o desejo deles de alcançar as almas, do que eu estou com eles sendo perfeitos agora. Eles ainda têm que amadurecer, eles ainda têm que aprender, e eu vou estar trabalhando com eles toda semana. Eu vou estar lá como pastor deles, como líder deles. Eu vou ter outros líderes lá trabalhando com eles, supervisionando eles, mas eu não vou tirar eles da obra, porque não se provaram ainda. Um deles é uma moça, a Morgan.
Tem sido uma das meninas mais carnais da igreja. Mas ela chegou para mim chorando no mês passado. Pastor, se eu endireitar a minha vida, o Senhor me deixa trabalhar para Deus. Falei, é Ele que está te chamando para trabalhar para Ele. O desejo que você está sentindo é dele, não é de mim. Agora, você vai ter que obedecer algumas regras. Você vai ter que olhar as Escrituras e eu vou trabalhar contigo. Tá bom. O Senhor fala, o que eu tiver que fazer, eu faço. E desde aquele momento, ela é um dos primeiros para o altar. 2 meses atrás, eu nem sabia se ela ia estar salva. E você pode pensar que eu não tenho sabedoria porque eu estou deixando ela ser usada. Eu não estou colocando ela na plataforma. Eu não estou dando ela lugar de liderar os outros. Eu estou deixando ela dar um estudo bíblico na casa dela para as amigas dela. Eu estou abrindo as portas para ela aprender como é ser usado por Deus e trabalhar para Deus. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para nós voltarmos. Oh, pastor, me perdoa, já passei do meu tempo. Vamos ficar em pé. Eu não vi horário, me perdoa, por favor. Primeiramente, te agradeço por escutar as palavras que eu senti de compartilhar contigo. Segundamente, eu peço perdão se alguma coisa que eu falei te magoou. E terceiramente, eu peço que tudo que eu falei, se teve algum efeito, alguma coisa te ajudou, que você dá toda a glória e honra a Deus. E quartamente, eu te peço, por favor, povo de Deus, começa a buscar a Deus acima de tudo. Começa a desejar as coisas de Deus acima de tudo. Chega a um ponto que você não quer mais nada com o mundo, mais nada com carnalidade, mas você quer se separar para agradar a Ele, dar glória e honra a Ele. Levanta as suas mãos e a sua voz e vamos louvar a Ele. Deus seja louvado.